fêmea. Ambos têm as mesmas necessidades sociais, atendimento, emocionais, oportunidades de trabalho. A melhor forma de gente tratar todo mundo de forma igualitária é não tratar ninguém com privilégio. No caso aí, não relacionado à igreja, eu discordo. Acho que algumas minorias... Você acha que a cota faz sentido? Sim, total. Você acha? Acho. Recuperar alguma coisa que foi perdida lá atrás, cara. Como que a gente recupera? Não é na prova para dar acesso a uma universidade. É na construção da base. Então, vou dar um exemplo. Mas isso é emergencial. Enquanto isso não acontece, gente está perdendo gerações de gente que não tem acesso. Isso é paliativo. Mas eu estou falando de resultados práticos. E outra, você não está tirando vaga de brancos. São criadas novas vagas para cotista. Então, assim... Não, eu acho que vai além. Por que não? Não atrapalha nada. Não, eu acho que isso é a gente colocar num lugar menor alguém ou uma raça que não tem nada de menor. Então, mas eu vou te ajudar, porque ao longo da história... Não. Os pretos não precisam de ajuda, os brancos não precisam de ajuda. Eles estão pedindo ajuda. Cara, uma parte defende a cota. Lene, por exemplo. Uma parte defende. Mas eu conheço vários extraordinários que falam, cara, eu não Mas concordo. É normalmente gente que já tá bem. Pode ver. Quem não defende a cota é quem tá bem. Posso ser sincero? Em relação à cota, claro. Não tenho profundidade para discutir isso. Não, eu era contra a cota não é uma plataforma que eu... Depois que eu entendi, eu sou a favor. Não é uma plataforma que eu conheça bem. Sim. Mas vamos imaginar. Vou imaginar que Deus me mandou em missões para... Sei lá, vou dar um exemplo, para... Mas eu não tô falando isso em relação à igreja, Etiópia. claro. Não, vamos lá. Tá. Fui para Etiópia. Aí faz parte de uma janela de perseguição da igreja, pouquíssimos cristãos. Aí imagina, agora vai ter cotas na Universidade da Etiópia para cristãos, porque por muito tempo a gente perseguiu, a gente quer dar mais espaço para vocês. Eu não imagino o sentido dos meus filhos entrarem numa cota porque são crentes ou cristãos por uma tentativa de justificar algo horrível que foi feito ao longo da história, mas eu acho que não é essa a solução. Não, mas não é só isso. Você imaginar que, por exemplo, é um absurdo o número de pretos e o número de mulheres que tem na política, por exemplo, porque um homem, por mais que ele queira ajudar uma mulher, ele não sabe a necessidade de uma mulher. Sim. Então, ter mais mulheres em cargos que decidam vai fazer diferença. Sem dúvida. Ter mais pretos vai fazer diferença. Sem dúvida. Se a gente não consegue isso naturalmente, no começo, tem que ser... Não, mas é uma opinião minha. Não, é uma opinião, Não sei se o Lene concorda também. Essa interferência, eu acho que ela é artificial. Ela não resolve o problema. Mas é artificial, mas problema é que a gente teve uma saída escolas de governo para mulheres. O problema é, vamos melhorar. Sim. Qual a qualidade das escolas em bairros de predominância de mas não preto, impede por exemplo? De fazer as duas coisas. Cara, tá entre as mais baixas do estado. Não, a gente precisa investir mais aqui. Sim, mas pastor... E aí você consegue criar uma camada evolutiva. Não, isso também. O que eu tô falando é do agora. É assim, a gente tem que fazer esse trabalho de base para as próximas gerações, mas e para resolver o Lene, para resolver o filho do Lene, para agora? Porque isso vai demorar. O Lene, você contratou ele porque ele estava numa cota? Claro que não. Então. Mas esse é o ponto. Eu sou uma empresa, o Lene está com você por quê? Porque ele tem capacidade para estar aqui. Mas eu tô falando de coisas públicas, de ações públicas, não ações particulares, entendeu? Aqui a gente contrata pela qualidade, porque eu gosto dele e tudo mais. Mas eu tô falando público, no ensino, na faculdade, nas coisas básicas, que não vou ter acesso, porque teve uma saída da escravidão totalmente problemática. Então a gente foi carregando essas gerações que estão começando a se reerguer agora. Se a gente pode dar um impulso e ajudar todo mundo, porque você ajudando pretos e pobres... Mesmo que os critérios sejam menores para uma classe que teoricamente você está tentando ascender, como assim? Por exemplo, a gente está dando mais espaço porque alguém que não passaria na prova normal consegue entrar pela cota. Você acha que isso é justificável? Como assim? Eles vão ter que passar na prova do mesmo jeito. Não, só que a gente está dando... Mas tá facilitando por conta de cota. Tá. Você se trataria mas ele não vai se trataria formar. com um médico que não teve a formação que precisava, mas porque ele Mas lá dentro ele vai ter que se formar igual aos outros. Concorda? Senão ele não consegue se formar. Como que ele vai conseguir se formar? Eu não sei como funciona. Não, mas o que eu tô falando é que várias pessoas... Eu só acho que é paliativo. É que a gente já passou por várias pessoas aqui que deram resultados e mostraram coisas na prática de como você coloca todo esse povo que foi subjugado em posições... Está crescendo o acesso a advogados. A gente teve anteontem, né? Uma advogada preta que super
super bem renomada e também falando sobre isso, dessa importância. Então, assim, não atrapalha. Eu acho o seguinte, só pelo fato de a gente ter que justificar que alguém preto é bom em algo, eu acho que isso daí já é um... Exatamente, mostra como a gente tá não, hoje. Ridículo. Não, mas ele é super competente. Não, mas por que não seria? Não, mas eu... Eu acho que quando a gente começa a tentar... Mas vou te falar então ter que ela cotas falou. como um mecanismo para dar acesso a isso. Então eu vou contar a história que ela contou. Por exemplo, quero ouvir. Você tem algum homossexual, alguém afetivo no seu time? Você tem? Você tem algum funcionário? Tenho. Você contratou porque... Não, mesma coisa. O governo te exigiu? Nem sabia. Então, mas aí que tá, eu não tô falando de coisas particulares. Então, mas eu falando desse caso, por exemplo, dessa advogada, ela conta realmente que ela sofreu o preconceito a vida inteira e ela falou, ela se formou advogada para ver, agora pelo menos vamos respeitar. Aí foi entregar um recurso, não sei como chama essa coisa, e o juiz lá falou, não, eu só recebo de advogado. Eu falei, porra, você entendeu? Sim. Você entende como acontece isso até hoje? Não, sem dúvida alguma. Assim, e só quem vive sabe, tá? Porque aqui são dois brancos, você é hétero? Sou. São dois brancos. Demorei pra responder. Eu senti uma certa dúvida. Eu demorei, aí essa semana eu falei, ei, tá, não, mas eu sou. Você é branco, hétero, ok. Hoje sou. Então, o que vai se falar? Muita gente talvez esteja falando, vai falar em algum momento, até com corte dessa nossa fala. Cara, que coisa mais ridícula. Dois brancos, héteros, discutindo sobre pretos e gays. Vocês não têm lugar de fala. Essa questão de lugar de fala é algo muito complexo. Isso é bobeira. Você concorda? Porque, não, beleza, não tem lugar de fala, então só vocês falam sobre isso. Então, eu também posso aceitar a ideia de que dentro da igreja... Se fosse assim, um ginecologista não pode falar sobre o corpo da mulher porque ele não é mulher, não é assim. Não tem lugar de fala, ou alguém não pode falar sobre filho. Eu acho que essa discussão, e até eu achei legal você falar, não, isso é uma coisa que eu ainda estou estudando. A gente está aprendendo e está falando muito sobre. Eu só acho o seguinte, tá? Tá. Eu tenho empresas, eu tenho colaboradores, funcionários. Eu acho que o que eu faço na minha empresa é a maior expressão do que eu acredito. Tem que ser. Então, se na minha iniciativa privada eu não usei cotas para contratar, talvez eu não acredite tanto no sistema de cotas. Se acreditasse, abriria vagas nesse sentido. Pessoal, estamos contratando aqui e eu não quero te deixar numa situação desconfortável, só estamos discutindo ideias para a gente se colocar nesse lugar. Pessoal, estamos contratando aqui para o Inteligência Limitada, eu estou abrindo cota para 2 pretos e 2 gays. Eu acho que só essa fala já seria tão desconfortável. Mas, na minha empresa eu não faço, mas acho certo quando o governo faz. Se a gente acha certo que o governo faça, vamos fazer então nas nossas empresas. Mas então, olha só o que você falou, é muito importante. Eu não contratei o Lene por ser preto. Eu não contratei a Fabi por ser mulher. Por que você contratou? Espera um pouquinho. Eu vou completar. Porque eles são extraordinários. Não. Por isso, porque... Imagina, não, ele nem é extraordinário. Não, ele é extraordinário. Mas, cara... Faz uma puta diferença ter um negro aqui. Faz uma puta diferença ter uma mulher. Faz uma puta diferença ter um cara que se assume bissexual. Porque é uma outra visão. Ele pode chegar pra mim e falar, ô Vilela, o que o cara falou tem razão. Eu falo, é mesmo? Pô, eu não tinha pensado por esse lado, entendeu? Eu não contratei por causa disso. Mas faz muita diferença no meu conhecimento de mundo, na minha condição de conversa, o que eu aprendo com eles. Total. Concorda? Não. Então, número, gênero e grau. Então pra você também é importante ter... Eu só não quero que as pessoas entrem porque uma cota colocou elas pra dentro. Não é obrigação, mas é muito legal. Cara, é demais. Mas em relação ao governo, eu acho que tem que ter cota, tem que ter obrigação. Eu acho que a gente tem que ir na base. Se a gente ficar sempre... se a gente ficar sempre com uma política que tenta resolver hoje, a gente nunca tem um plano de governo. Você pega, por exemplo, a cultura asiática... Todo o planejamento deles é centenário. Eles nunca pensam para a própria geração. É sempre pensando... Inclusive, eu vou mandar o Lênin embora hoje. E vou contratar um asiático para cá. Exatamente. Chamar o... Cara, eles pensam assim, onde a gente quer estar daqui a 100 anos? Sim. China, você vê muito isso. O planejamento dos caras é absurdo. Então, para fazer isso em 100 anos, onde a gente tem que estar em 90, em 80, em 70, em 10? O que a gente tem que fazer mês que vem? Eu acho que faz parte da nossa raiz cultural como latinos, sempre tentar resolver um problema de hoje, mas a gente não tá com uma agenda que vai mudar, as cotas vão mudar ao longo do tempo. Cara, não vai. Sim, se ficar só cota, não vai resolver, é óbvio. Vai. Por isso que eu te falei, é cota e esse plano a médio e longo prazo. É isso. Isso tem que ter. Educação, é você educar o povo. Então, mas vamos ser sinceros aqui, tá? Já falando num lugar que não é nosso de fala. Você já viu pessoas que são militantes, que elas defendem tanto uma classe que por algum tempo elas foram perseguidas, que começa a gerar uma ideia de que elas são superiores? Por exemplo. Como assim? Vou dar um exemplo. Um cara que, sei lá,
ele é preto, é porque agora não pode falar negro, né? Não, pode. Não, acho que não pode. Pode. Eu falei um tempo atrás, eu fui bem Pode, sim. perseguido. Não, pode. É? Pode. Tanto faz. Eu não sei ao certo, né, sobre isso, mas assim... Não, tem Então, gente ó, que acha que é... Eu acho mais ofensivo falar preto do que negro. Eu acho negro melhor. Mas ele fala, pô, por que negro... por que você tem que ter gênero pra falar negro? Por que preto é errado se fala você branco? Eu já ouvi, eu já fui confrontado mas assim. não tem então, problema, não. Então, beleza. Então o Lênin liberou, então... o Lênin por mim tá liberado. Então beleza. Então vamos lá. Tem gente que começa a entrar numa de querer igualdade e já vai por uma linha que tipo assim, não, somos superiores, irmão. Ah, entendi. Mesma coisa de mulher também. A mesma coisa da agenda gay também. Mas aí tá então errado, esse é o meu ponto. Sim, sim. Eu acho que... Somos todos iguais. É isso. Concordo. É isso. Mas sem privilégio. Como não é nossa praia... Se a agenda quer afetar a nossa doutrina de fé, aí passou do limite. Aí é um privilégio. Falar o que a gente pode falar, aí isso é um privilégio. Você não pode afetar o que o outro fala. Isso você já passou do seu limite. Ah, agora quer... Por exemplo, tô querendo mudar o nome de vagina. Hã? Pra quê? Pra outro nome, porque quem é trans se sente ofendido. Ah, não. Aí é Não, bobagem. mas É que nem é linguagem disso que neutra. Aí essas coisas eu acho bobagem. Ah, você não é contra... Você é a favor de linguagem neutra ou não? Eu? Você não é a favor? Claro que não. É Por quê? bobagem. Por que você vai mudar uma coisa forçadamente para uma grande maioria que nem tem acesso à educação, tentar aprender se é elo? Não tá nem entre eles definido se é X, se é L. Então, assim, se for uma coisa natural, vai acontecer. Sim. Agora, se a pessoa me pede para chamar de ela, eu não vejo problema nenhum de chamar ela de ela.